As Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 1, irmãos. Hoje nós vamos entender, irmãos, o dom de profecia. Amém, irmãos? O dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Diz assim, irmãos: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual, irmãos? O de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê, irmãos? Glória a Jesus, né, irmãos? Então, o que profetiza fala aos homens, para edificação, para exortação e consolação. Em outras traduções, tá, encorajamento, né, irmãos? E é a mesma coisa. Mas tem essa finalidade, a profecia, né, irmãos? Versículo 4, ó. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui? A igreja com certeza tinha aqueles, irmãos, que falavam línguas estranhas, né? Línguas que ninguém conhecia ali. Então imagine um falando, outro falando, virava uma bagunça aquilo ali, né, irmãos? E ninguém entendia nada. Então, essa carta, quando o apóstolo Paulo ele escreve para essa igreja, irmãos, é porque já escreveram para ele com vários problemas que a igreja tinha. E um dos problemas era esse, era a bagunça no culto, né, irmãos? E depois ele vai falar da ordem no culto e tal. Mas ele deixa claro aqui que o dom de profecia é muito melhor do que aquele que fala a língua estranha. E o que é uma língua estranha, irmãos? É uma língua que você não conhece, é uma língua que eu não conheço. Então, se alguém aqui falasse, né, o inglês, por exemplo, eu não entendo nada, irmãos. Ia ministrar a palavra em inglês, eu ia entender o quê? Não ia entender nada, né? Mesma coisa se a pessoa orasse em outra língua. Quem que ia entender? Ninguém entendeu o que ele estava orando. Então ele diz aqui que o dom de profecia é muito maior. Só que hoje, né, irmãos, qual é o dom de profecia que o povo tem hoje, irmãos? Que o povo quer hoje? É de adivinhação, né, irmãos? Não é isso? É o dom de profecia, é o dom. Porque profecia o que é, irmãos? É você passar, né? Passar o que Deus quer dizer, irmãos. Então Deus quer dizer o quê, né? Naquela época, antes de Jesus vir ao mundo, os profetas, eles profetizavam acerca do Messias. Então Deus dava a eles o Espírito por medida, e eles profetizavam acerca da graça, da salvação, da libertação, acerca do Messias, Jesus. Depois que Jesus veio trazendo o que, irmãos? A palavra do Pai. E a palavra do Pai está aqui. Então qual é a profecia hoje, irmãos? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que eu fale para vocês? É a palavra dele. Não tem outra coisa, irmãos. Se levantar qualquer pregador para falar de Jesus, para falar da palavra da verdade, da palavra do Pai, vai pregar o Novo Testamento. É o que Jesus veio trazer. Então, as pessoas hoje elas têm o dom de profecia, mas fica revelando as coisas da vida das pessoas, irmãos. E na verdade não é isso. Porque a profecia, ela tem a finalidade, né? Versículo 3, ó. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a palavra tem essa finalidade, a profecia tem essa finalidade. Saiu fora disso daqui, irmãos, não é profecia. Não interessa de nada, né? De nada. Ó, Deus mandou dizer que vai acontecer tal coisa na sua vida. Irmãos, está edificando a igreja em quê? O que está edificando a igreja? Ó, Deus manda dizer que tem uma cova preparada para você.
Está edificando em quê? Está consolando em quê? Está edificando em quê? Está exortando em quê, irmãos? O que é uma cova, irmãos, para o cristão? Ué, tem uma cova preparada para o cristão. Ué, glória a Jesus. Então minha carreira encerra aqui. Tem uma cova lá, eu vou para lá, meu corpo, mas o espírito está salvo. Glória a Jesus. O que interessa a Deus me dizer que tem uma cova aberta para mim, não é? Não tem isso aí, irmãos. Então nós temos que andar de acordo com a palavra. O que ele tem a nos dizer? A palavra. É a palavra que importa para nós. Para a gente poder chegar no fim da caminhada e dizer, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. A partir daí, irmãos, pode ter 10 covas abertas, não tem problema nenhum para o cristão. Deus manda dizer que tem um casamento preparado para você. Está edificando a igreja em quê? Está exortando a quê? Está consolando em quê? Então, a palavra, irmãos, é para a edificação da igreja. A profecia é para a edificação da igreja. Nós formamos um corpo. Nós somos membros do corpo. Nós crescemos juntos. Nós crescemos juntos. Então, a palavra vem para nos exortar a quê, irmãos? A permanecer, a perseverar, a caminhar, a seguir adiante. Agora, a palavra fala, irmão, irmã, tem um diabo em derredor aí, viu? Ele está bramando como leão, ele está querendo tragar você. Isso é verdade ou é mentira, irmãos? É verdade, a palavra diz. É isso mesmo. O diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Cada um de nós. Então, quando eu passo isso para a igreja, eu estou edificando a igreja. Eu estou exortando a igreja a perseverar, não é? E assim, irmãos, assim vai. Então, até hoje se tem o dom de línguas. Só que as pessoas, irmãos, elas confundem a língua estranha com a língua dos anjos, né, irmãos? Irmãos, língua estranha é uma língua que eu não conheço, né? Qualquer língua, tirando o português, irmãos, eu desconheço, eu não conheço, é estranha para mim. Isso é uma língua estranha. Língua dos anjos é língua dos anjos. Não tem nada a ver, irmãos, com esse dom de línguas, né? Jesus não deu o dom de línguas para ninguém para falar a língua dos anjos. Não interessa, irmãos, não interessa para ninguém saber a língua dos anjos, se é que eles têm uma, né? Para nós, se perguntar para mim qual é a língua dos anjos, é a lei, é o Antigo Testamento, é lá que eles falaram, né? É lá que eles falaram. Então, quer aprender a língua dos anjos, vai lá no Antigo Testamento e leia o Antigo Testamento que você vai falar a língua dos anjos lá. A mesma linguagem deles está lá, né, irmãos? Para nós não interessa em nada, irmãos. Para nós o que interessa é falar aquilo que as pessoas entendam, né? Entendam. E se chegar um japonês aqui que não falar o português, alguém vai ter que receber um dom aí para evangelizar esse japonês, não é, irmãos? Não é assim? Aí sim, o negócio funciona. Tirando isso aí, irmãos, irmãos, vamos lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Antes dos homens terem uma palavra, irmãos, antes do Novo Testamento chegar na mão dos homens, Deus precisou falar muito claramente com os homens. Precisou mesmo. Hoje, irmãos, nós temos uma palavra. Hoje não precisa mais não. Eu vejo as pessoas aí, os religiosos, irmãos, é até piada. A pessoa fala assim, olha, eu estava andando na rua, aí Deus falou comigo, não vai por aí não, vai por aqui. Aí depois eu entrei num comércio, Deus falou assim, não paga com esse dinheiro não, paga com cartão. Irmãos, pelo amor de Deus, que conversa é essa, irmãos? Que conversa é essa, né? Então as pessoas estão se enganando, irmãos. O diabo está falando com o povo aí, irmãos. O diabo está falando. Está falando. Eu estava andando com o meu carro na rua, Deus falou para mim, entra nesse posto e dá um dinheiro para o frentista. Aí eu entrei no posto, cheguei lá, procurei o frentista, dei um dinheiro para ele, e ele falou assim, olha, eu estava pedindo a Deus esse dinheiro. Então, irmãos, é um negócio doido. Doido, irmãos. O diabo usa o povo demais, irmãos. E com isso eles vão se enganando, porque eles acham que eles estão servindo a Deus. Porque é uma amostra clara de que eles estão servindo a Deus. Para eles, né, irmãos? Na verdade, não. A palavra não fala nada disso. E aí diz aqui, João capítulo 1, o versículo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui está falando de Jesus, né, irmãos? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né, irmãos? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João Batista, irmãos, ele veio testificando de quem? Da luz, de Jesus. Ele veio testificando de Jesus. Ele veio trazendo para o povo, irmãos, aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. Então o Pai determinou que João Batista viesse batizando com água, né, irmãos? Viesse manifestando ali a vinda de Jesus. Jesus estava vindo. Versículo 8,
não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus, ele veio, e os seus, o povo judeu não recebeu Jesus. Mas todos aqueles que receberam Jesus, ele deu um poder de ser feito filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, 16, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, irmãos, não me envergonho do evangelho. Por quê, irmãos? Porque é o poder de Deus. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus, aquilo que Jesus veio trazer, irmãos, aquilo que Jesus dá aos homens, é o evangelho. Então, ele dá o evangelho para a pessoa se tornar filho de Deus. O evangelho. E aí diz aqui, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, as pessoas nascem dessa palavra, do evangelho. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito, do único, né, irmãos? Filho único. Então nós vimos a glória do Pai em Jesus. Nós vimos o caráter do Pai em Jesus. Então nós vemos a glória do Pai no Evangelho, nós vemos a imagem do Pai no Evangelho, o caráter do Pai no Evangelho. Tudo está no Evangelho, irmãos. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o verbo, Jesus, ele foi para a cruz, ressuscitou o terceiro dia, voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo, temos uma palavra. O que mais nós precisamos, irmãos? Os irmãos precisam que eu chegue aqui e fale assim, Deus mandou dizer tal coisa para vocês. Irmãos, já tem uma palavra para vocês. Essa palavra aqui é completa, irmãos, não precisa mais nada mais. Nada mais, não precisa nada mais, irmãos. Se a pessoa se firmar nessa palavra, irmãos, o que vier pela frente não vai ser surpresa para o cristão. Não vai ser surpresa. Nada vai ser surpresa, por quê? Porque a palavra já vem nos dizendo. A palavra nos diz claramente que nós vamos enfrentar lutas, tribulações, dificuldades e que temos que estar revestidos. Aí a palavra diz, se revistam de toda a armadura de Deus, para vocês poderem estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aí os irmãos precisam de um recado de Deus, irmãos? Deus manda um recado para vocês. Ele manda dizer que vocês têm que se esforçar. Se vocês não se esforçarem, vocês vão cair. Irmãos, a palavra está dizendo isso. A palavra já disse isso para vocês já. Disse isso para mim, está dizendo isso para a gente há tanto tempo. A palavra está dizendo isso. Então, esses recados aí, irmãos, que as pessoas recebem aí, o diabo está dando um recado para meio mundo de gente aí, viu? Está dando um recado. E aí, irmãos, um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 3. João capítulo 3, versículo 25, irmãos. Então, João Batista, ele veio anunciar, irmãos, a vinda de Jesus. Aí aqui, João capítulo 3, versículo 25, diz assim, houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está a minha alegria. A minha alegria está o quê, irmãos? Cumprida. Então, João Batista está dizendo, olha, vocês estão falando que ele está batizando mais do que eu, mas é assim que tem que ser mesmo. Eu vim anunciar a vinda dele, e ele é o cabeça da igreja. Eu assisto ele, eu vim fazer o meu papel, e eu me alegro com isso. E ele diz aqui, versículo 30, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quem que veio do céu, irmãos? Jesus. Então ele veio do alto, ele é sobre todos. Não foi dado a ele o Espírito por medida, irmãos. Então ele recebeu a totalidade do poder, tudo está em Cristo. E ele nos deixou do Espírito Santo, da sua palavra. E tem homens aí que está sendo maior que ele, irmãos. Está sendo maior que ele. Porque ele veio revelar o Pai, ele veio revelar o nome do Pai, ele veio trazer todas as coisas para nós.
E tem muitos aí que se acham maior que ele. E aí diz aqui, ó, versículo 32, ó. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Olha que coisa, irmãos. Então aquilo que ele ouviu do Pai, aquilo que ele viu, isso ele passa para todos os homens. E os homens não aceitam isso, irmãos. Não aceita. Aquele que, versículo 33, ó. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, irmãos, todos nós éramos por natureza filhos da ira. Todos nós estávamos debaixo de maldição, de condenação. E nós, irmãos, somos uma geração privilegiada, porque nós recebemos da palavra, irmãos, da palavra. Os nossos antepassados, né, aqueles que viveram na época de Jesus, né, logo após Jesus ir para a cruz, então eles ouviram dos apóstolos, eles tinham as profecias, mas eles não tinham a palavra que nós temos. Hoje nós temos uma palavra, irmãos, completa aqui, ó, tudo que nós precisamos está aqui, irmãos. Então Jesus, o que ele ouviu, o que ele viu, isso ele passou para nós, está aqui. O que mais nós queremos? Nós não podemos querer mais nada, irmãos. Temos que estar contente com aquilo que nós temos, né? Mateus capítulo 11, irmãos. Imagina que os apóstolos, né, irmãos? Os apóstolos eles receberam, né, a palavra do Pai e eles escreveram. O apóstolo Paulo escreveu cartas, né, irmãos? Bastante cartas. E hoje está tudo aqui com a gente. A gente tem acesso a essas cartas, acesso aos evangelhos. Nós temos acesso a tudo isso. E depois de ter uma palavra, né, irmão? Ter um Novo Testamento formado aqui para nós, né, como instrução, nossa instrução, é a nossa base de fé. Ainda hoje os homens ainda querem mais recado de Deus, irmãos. Eles querem aumentar mais. Está muito pouco, irmãos. É muito pouco para o povo. Quer dizer, o povo não recebeu nem o que Jesus veio trazer. E o povo quer aumentar mais ainda. Quer aperfeiçoar o negócio. Quer mostrar que, sabe? E aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o que, irmãos? É leve. Então as pessoas elas querem um fardo leve, então aprendem de Jesus. Tudo foi entregue a ele, irmãos, tudo está nas mãos dele. Então tudo que se fala fora do que ele disse, irmãos, está errado. Está errado. Se acrescentar alguma coisa aqui, irmãos, está errado. Está errado. Então Jesus fala conosco? Fala. Ele fala através de sonhos? Ele fala. Ele fala. Só que a palavra, irmãos, ela é em primeiro lugar. Nada pode ir contra a palavra. Então se eu tiver um sonho e eu tiver um esclarecimento daquele sonho fora da palavra, está errado, irmãos. Está errado. Se eu tiver uma visão e essa visão é eu entender algo que está fora do que ele me ensina, do que a palavra ensina, esse sonho não é de Deus, essa visão não é de Deus, irmãos. Está errado. Totalmente errado. Se uma visão for para acrescentar coisas terrenas, irmãos, o que está edificando a igreja é isso daí. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus. As coisas terrenas, irmãos, a gente conquista trabalhando, a gente conquista no dia a dia aí, ó, porque a gente está nesse mundo aqui, a gente tem que viver nesse mundo. Mas Jesus não vai se sujeitar, irmãos, a cuidar primeiramente das coisas terrenas, sendo que nós temos as espirituais para cuidar. Ele tem uma igreja, irmãos, ele tem uma igreja para cuidar. Ele não está preocupado com as coisas dessa vida, irmãos. Jesus disse, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir ainda assim? Se vocês quiserem me seguir, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo? Eu não tenho nada. Eu não tenho conforto nenhum para oferecer para vocês. Vocês querem me seguir? E aí, irmãos, alguns seguiram. O jovem rico seguiu ele? Não seguiu, não.
José de Arimateia era rico. Seguiu Jesus? Não seguiu Jesus, ele acompanhava de longe. Nicodemos largou tudo e seguiu Jesus? Não, acompanhava de longe. Então muitos acompanharam de longe. Muitos até defenderam Jesus, mas de longe. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado com as coisas terrenas. E eles entenderam isso. Eles entenderam. Quando ele falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Se Nicodemos não tivesse entendido nada, né, irmãos? E ele podia até ter seguido Jesus de um jeito ou de outro, mas não, ele entendeu. Quando ele entendeu, ele preferiu ficar onde ele estava, irmãos. E ele não seguiu não, né? Acompanhou de longe. O jovem rico é a mesma coisa. A mesma coisa. E assim também, irmãos, são os homens hoje. Os homens hoje também é assim. Você olha para a pessoa e fala assim, olha, não entendeu nada. Por isso que não vem para a igreja, por isso que não segue após Jesus. Não, entendeu sim. É por isso que não vem. É por isso que não vem. Porque se não tivesse entendido nada, talvez viesse e seguisse de qualquer jeito, até um certo ponto. Mas quando a pessoa, ela não vem, é porque ela entendeu sim, e ela viu que os planos de Jesus são mais altos, o propósito de Jesus é outro, então aí ela põe na balança e fala assim, não está na hora ainda, eu não quero ainda, deixa eu aqui, não é? Deixa eu aqui, quem sabe lá na frente eu consiga, hoje eu não consigo. É assim, irmãos, é assim. Então, a palavra, irmãos, a palavra que nós temos é poderosa, o Espírito que nós temos é poderoso. O engano que está no mundo é grande, irmãos, é muito engano, é muito engano. E embarca nisso, né, irmãos? Embarca nisso quem quer. Né? Jesus deixa bem claro aqui, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus, ele é manso, ele é humilde. O mundo não é humilde, irmãos. O mundo não é manso. O mundo, ele segue o curso do mundo. E o curso do mundo é olho por olho, dente por dente, né, irmãos? E Jesus não é assim. Então Jesus, ele vem ensinando algo, irmãos, que o mundo não está preparado para... Né? Ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Mas aqueles que receberam, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. O Evangelho, irmão, o Evangelho, ele muda a vida da pessoa. Ele gera uma nova criatura. Então a pessoa que odiava já não odeia mais. A pessoa que roubava não rouba mais. A pessoa que mentia, ela para de mentir. A pessoa que bebia, para de beber. A pessoa que se prostituía, para de se prostituir. Então a pessoa, ela muda, a vida da pessoa muda. Como diz aí, da água para o vinho, né? Muda completamente, irmãos. E esse é o papel do Evangelho. Saiu disso. O que passar disso, irmãos, é procedência maligna. Não tem nada a ver com o Evangelho, né? Não tem nada a ver com o Evangelho. Então o sistema religioso aí está falido. As pessoas, irmãos, o sistema religioso gera homens corruptos, gera pouca vergonha, gera isso, irmãos. Por quê? Porque recebe muitas coisas que não condiz com a palavra. Sai do Evangelho, sai do Novo Testamento e vai por outras partes aí, e vai que vai, irmãos. E vai que vai. Aí o negócio corre frouxo mesmo e corre solto. E vai que vai, olha, pro buraco, pro abismo a cada dia. Envergonhando, né, irmãos? Por quê? Porque fala do nome de Jesus, fala que é cristão, mas na verdade são crentes. Crente até o diabo é, né, irmãos? Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar.